Se você acorda cansado mesmo dormindo muito tempo, tem duas possibilidades aí, minha querida e meu querido. Ou você não tá dormindo tão bem quanto você pensa, ou tem algo te atrapalhando a sua recuperação por trás. E aqui já começa uma confusão, porque muita gente mede sono somente pelo tempo de horas dormidas. Dormiu 7 horas, dormiu 8 horas, então, tô bem, tá resolvido. Só que o seu corpo, ele não funciona como uma planilha. Você pode dormir 8 horas e acordar como se tivesse dormido 4, ou você pode dormir 6 horas somente e acordar muito bem. Não porque 6 horas é o ideal, mas porque a qualidade e a regularidade estavam muito melhores naquele momento. E hoje eu vou te dar 7 causas comuns e como é o jeito decente de investigar, sem achismo, sem paranoia e sem cair na ideia de que a solução é só tomar mais café. Café ajuda, mas café também vira uma máscara. E quando você mascara o problema, ele fica muito mais caro. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e aqui a gente fala de saúde com lógica e aplicação. Agora eu quero te fazer uma pergunta que divide aí muitos de vocês ouvintes. Você acorda cansado, mas durante o dia vai ligando aos poucos, vai pegando no tranco, ou você se arrasta o dia inteiro? Por que eu pergunto isso? Porque isso muda bastante a nossa suspeita. Se você vai ligando aos poucos, pode ser uma rotina ruim, pode ser um sono mal distribuído, pode ser falta de luz na manhã, excesso de tela, cafeína, estresse. Agora, se você fica arrastando o dia inteiro, mesmo tentando se ajudar, aí a gente precisa olhar com mais cuidado. Hoje, você acorda com a cabeça mais pesada ou você acorda com o corpo pesado? Porque pode parecer um detalhe, mas ajuda a encaixar as causas pra gente. A cabeça pesada costuma ter cara de sono fragmentado, ansiedade, tela, café, estresse. Corpo pesado já pode ter mais a ver com uma recuperação ruim, sedentarismo, alimentação ruim ou algum problema clínico que está por trás se trazendo como esse sintoma. Agora um comentário bem real que eu escuto no consultório. O padrão que eu mais vejo é esse: gente que dorme tempo suficiente, mas ronca muito, acorda muito durante a noite, ou às vezes vive com um horário totalmente bagunçado. E aí a pessoa, ela até fala pra nós aqui, cara, eu durmo bem, só que ela tá confundindo dormir com apagar. E isso também muda a nossa avaliação. O sono não é só quantidade, é qualidade e regularidade. E se você entende isso, você para de se culpar e começa a investigar do jeito certo. Porque muita gente está cansada por motivos óbvios, mas insiste em soluções erradas. Aí o teu cansaço, ele vira uma rotina. Vamos de verdadeiro ou falso para poder entender toda essa situação. Afirmação número 1. Dormir 8 horas garante acordar bem? Falso. 8 horas não salvam se seu sono for fragmentado. 8 horas não salvam se você acorda várias vezes e nem percebe. 8 horas não salvam se você tem apneia. Porque nesse caso, você até passa tempo na cama, mas o seu corpo não entra nas fases certas de recuperação, ou ele entra e sai o tempo inteiro. E aí é como você tentar recarregar o seu celular com o cabo falhando. Fica a noite inteira na tomada e acorda com 12%. Afirmação número 2. Se eu acordo cansado, então é falta de vitamina? Falso, na maioria das vezes. Pode ser uma rotina bagunçada, pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser apneia, pode ser perna inquieta, pode ser álcool, pode ser cafeína à tarde, pode ser pouca luz de manhã e muita luz à noite, pode ser pouca atividade física e muita tela. As vitaminas, elas existem sim, e a deficiência delas também existem. Mas pular direto para as vitaminas costuma ser um jeito bonito de evitar o básico. E aí, a pessoa toma um monte de vitamina e continua vivendo do mesmo jeito. E, obviamente, segue cansada. Afirmação número 3. Roncar é normal e não tem relação com cansaço? Falso. O ronco pode ser um sinal de obstrução e se junto com o ronco você tem engasgo ou pausa na respiração, ou você acorda com a boca seca, ou você tem dor de cabeça de manhã ou um sono muito prolongado ao longo do dia, a suspeita de apneia vai ficando cada vez mais forte e a apneia derruba a energia, derruba o seu humor, derruba os seus hormônios e a sua libido e aumenta o teu risco ao cardiometabólico. Então não é só um barulho, é uma pista que às vezes exige investigação. Afirmação 4. Café ajuda, mas pode piorar o problema se usar para compensar o sono ruim? Verdade. Café é uma ferramenta muito legal, mas o café também vira uma máscara. Você mascara o sistema e bagunça ainda mais o ciclo porque você usa o café para acordar e aí você dorme pior. E aí você usa mais café e isso vira um ciclo, vira uma roda. E nem precisa ser só café à noite. Tem gente que acha que toma café às 4 da tarde e acha que tá tudo bem. Só que o sono, ele pode ficar mais leve, ele pode ficar mais picado, principalmente se você tiver uma sensibilidade muito grande à cafeína. E aí a pessoa acorda cansada e não consegue entender o porquê. E agora, se esse verdadeiro ou falso te ajudou a entender isso sem enrolação, deixa o seu like nesse vídeo. Assim eu faço mais vídeos nesse formato, rápido, direto e útil. Acordar cansado não é normal, não é algo para você levar na marra. Tem que investigar. Eu vou te dar 7 causas mais comuns e você vai conseguir se encaixar em pelo menos uma delas. E quando você se encaixa, você para de tratar no escuro. Causa número 1, apneia obstrutiva do sono. Sinais: ronco muito alto,
pausa na respiração, engasgo à noite, boca seca, dor de cabeça ao acordar e muito sono durante o dia. Se alguém já falou que você ronca como se estivesse lutando com um urso, isso não é piada. Isso daí é uma pista, e se você acorda pior do que foi dormir, isso combina muito mesmo com o sono fragmentado por apneia. Causa número 2, pernas inquietas e movimentos noturnos. Sinais que você pode ter: sensação ruim nas pernas durante a noite, vontade de mexer, uma inquietação que só melhora se você movimenta, um sono muito leve e você acorda quebrado. Muita gente descreve até como formigamento ou uma agonia que não deixa você ficar parado. E às vezes você nem percebe que mexe a noite inteira. Só sente o efeito no dia seguinte quando você acorda muito cansado. Causa número 3, sono fragmentado por hábitos e ambientes. E esse aqui geralmente é o mais comum. Sinais: você acorda várias vezes durante a noite, ou você acha que dorme direto, mas tem uma coisa que nós chamamos de microdespertar noturno. Tela até tarde, quarto muito claro, quarto muito quente, muito barulho, refluxo, dores, acordar várias vezes para ir no banheiro, o famoso xixi noturno, qualquer coisa que interrompa o seu sono é uma pista. E aqui um detalhe muito importante: o seu cérebro não precisa acordar completamente para perder a qualidade do seu sono. Basta ele sair de fases profundas de sono para fases mais superficiais. E isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Causa número 4, ritmo circadiano desalinhado. Sinais que você pode perceber: você dorme muito tarde, acorda muito cedo, ou muda muito de horário no final de semana. E aí a segunda-feira parece como se você tivesse um jet lag. Você sente como se tivesse voltado de alguma viagem, mas você só tentou compensar o teu cansaço. Isso daí bagunça o teu relógio interno. E o relógio bagunçado dá o sono ruim, e o sono ruim traz o seu cansaço. Causa 5, substâncias e medicamentos. Cafeína tarde, álcool à noite, nicotina e alguns remédios que ativam ou fragmentam o teu sono. E aqui eu preciso falar isso com carinho. Não é um moralismo, tá? Isso é fisiologia, meus queridos. O álcool, ele pode até te dar um início de sono mais fácil, mas ele fragmenta o teu sono depois, você acorda mais, você perde a recuperação e acorda cansado. A cafeína, ela pode te ajudar de manhã, mas ela pode virar o motivo de você não ter sono profundo à noite. E aí você vive num ciclo de dorme mal e acorda cansado. Causa número 6, causas clínicas comuns que drenam sua energia. Cansaço real mesmo com sono aparentemente ok. Falta de ar com esforço leve, palidez, unha fraca, queda de cabelo constante e anemia com algumas deficiências de hemoglobina. Principalmente nós olhamos para ferro e B12 em alguns perfis, podem dar esse tipo de cansaço pesado. E aqui é importante, nem sempre você vai sentir algo muito específico. Às vezes é só uma sensação de bateria baixa constante. Causa número 7, estresse crônico, ansiedade e humor. Você dorme, mas você acorda como se você não tivesse descansado. O teu corpo, ele parece que está em alerta, tua cabeça está acelerada e seu sono não tem a recuperação. Você acorda e parece que você já começou o dia cansado, como se tivesse atrasado antes mesmo de começar. E isso é muito comum em quem vive no modo sobrevivência. Agora, meus queridos, a parte boa é o quê? Você não precisa sair pedindo exame aleatório. Eu vou te mostrar como investigar isso do jeito certo, em camadas, para você já começar a testar o que dá para ser testado em casa e para entender quando vale a pena uma consulta e um exame com direção. Investigação boa, ela não começa com exame caro. Ela começa com organização e ela começa com sinais. Porque se você já sai pedindo exame aleatório, você gasta dinheiro, gasta energia e continua sem respostas. E às vezes você tem algumas respostas que não são as respostas que você procurava. Então vamos fazer direito, em camadas. Primeira camada, 7 dias de diário simples. Eu sei que fazer um diáriozinho parece uma coisa chata, mas aqui é o tipo de chato que pode resolver. Começa a anotar as horas que você dormiu, que horas que você dormiu, que horas que você acordou, quantas vezes você acordou, se você bebeu álcool antes, se você bebeu café antes e qual foi o horário que você fez essa ingestão. Se você teve o uso de tela e celular durante a noite, se você treinou, como estava o seu estresse naquele dia e principalmente como você acordou. Você acordou ok? Acordou pesado? Acordou com dor de cabeça, com a boca seca, com sono? Porque isso daí já revela muitos padrões interessantes em muita gente. Muita gente descobre que está dormindo menos do que acha ou dormindo num horário que não combina com a vida real. Ou até se sabotando com cafeína tarde, acordando várias vezes durante a noite e normalizando. Segunda camada, triagem de apneia e movimento. Aqui é uma prioridade para vocês, tá? Porque a apneia é um dos campeões de acordar cansado e de te fazer achar que é falta de vitamina ou algum hormônio. Se você ronca muito alto, engasga muito, tem pausa na respiração, o sono pesado durante o dia, boca seca, dor de cabeça, isso daí sobe pro topo da lista. Isso não é detalhe, isso é prioridade. E se você tem desconforto nas pernas à noite, aquela sensação que dá vontade de mexer o tempo inteiro, teu sono tá leve, acorda quebrado, pensa em pernas inquietas e movimentos noturnos. E aqui, em muitos casos, o caminho é sim uma avaliação médica. Em alguns casos,
exame de sono, polissonografia. Porque tem coisa que não dá para resolver somente com força de vontade. Você não controla essas pausas de respiração durante a noite. Você precisa de um diagnóstico e precisa de um tratamento. Terceira camada, checar o básico clínico quando faz sentido. E aqui eu vou te poupar caça ao tesouro. Se o teu cansaço é diário e persistente e ele não melhora com ajuste de rotina, vale a pena direcionar para exame básico. Não sair atirando para tudo quanto é canto. O médico ele vai olhar o teu contexto, ele vai olhar o teu histórico, ele vai olhar os seus sintomas e aí sim vai começar a investigar. Anemia, deficiência de ferro, deficiência de B12, tireoide, em alguns quadros pode causar isso, hormônios sexuais, testosterona, estradiol, progesterona. O ponto aqui importante é que o exame ele vem depois de uma história bem feita, não antes saindo chutando a torta e direito. Quarta camada, saúde mental e estresse como causa real. Porque se o seu corpo vive em alerta, você pode até dormir, mas você não recupera. Você vai acordar como se tivesse trabalhado a noite inteira. E aqui o plano envolve reduzir o estímulo. Não é parar de trabalhar, porque às vezes você vai virar pra mim, mas não tem como eu parar de passar estresse. É organizar a sua rotina e criar espaços de desaceleração. E quando necessário, algum tratamento específico com medicamento. Isso não é frescura, isso é fisiologia. O seu corpo ele não descansa se ele acha que ele está em perigo. E se ele está em perigo, você precisa de mais vídeos como esse daqui, sem modinha, sem achismo. Se inscreve no nosso canal. Eu sempre tento transformar sintoma comum em decisão prática, porque a pessoa ela tenta resolver o cansaço com suplemento e ela ignora o ronco, ignora o álcool, ignora o horário bagunçado, ignora a cafeína e aí ela fica colecionando potinhos de suplementos, mas não resolve a causa real. Agora eu vou fechar isso daqui com um ping-pong bem rápido para você. 3 perguntas, depois sinais de alerta. Para você sair daqui com uma decisão direta, não só com informações desnecessárias. Se eu durmo 7 ou 8 horas e eu acordo cansado, isso é normal? Não, não é para normalizar. É para investigar o padrão e a qualidade, porque tempo de cama não é igual a sono reparador. Se o sono é fragmentado, o corpo não recupera, e se você tem micro despertar, o corpo também não recupera, e se você respira mal dormindo, o corpo não recupera. Pergunta 2. Qual é o sinal mais forte de apneia? Ronco muito alto com pausa na respiração, sonolência durante o dia. Se isso existe, não enrola. Você precisa entrar com prioridade, procurar ajuda, porque a apneia não é só cansaço. É risco e o mais importante, é tratável. Pergunta número 3. Quando eu penso em exames de sangue? Quando o cansaço é persistente, quando ele atrapalha a sua vida e quando os ajustes básicos de estilo de vida não mudam nada. Ajuste básico de verdade. Sono mais regular, cafeína mais cedo, menos álcool à noite, menos tela antes de dormir e a rotina consistente por pelo menos de 7 a 14 dias. Se você fez isso e nada mudou, aí faz sentido sim a gente investigar com direção. Agora os sinais de alerta para você procurar avaliação agora, imediato. Falta de ar, palpitação, desmaio, dor no peito, perda de peso sem explicação, tristeza e amargura profunda, apatia intensa, sonolência perigosa ao dirigir, aqui não é para você aguentar firme, é para você avaliar. Acordar cansado costuma ser sono fragmentado. Apneia, ritmo bagunçado, substâncias, movimento noturno, causas clínicas ou estresse crônico, e a investigação certa ela é feita em camadas. Comece pelo que dá para observar e corrigir. Sobre para consulta e exame quando o básico não mexe em nada. Comenta aqui embaixo qual parece mais com você. Ronco ou engasgo, despertar e sono leve ou horário bagunçado. E se quiser, coloca uma experiência pessoal da sua situação, porque a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça, eu tô aqui para te ajudar a fazer o simples dar certo.